Tem dias em que você acorda e tudo o que sente é um vazio que grita por dentro. É como se a alma estivesse esgotada. Você se arrasta pelos cômodos da casa, faz o que precisa ser feito, mas por dentro está quebrado. Você já orou. Já chorou até faltar forças. Já se calou, esperando que Deus dissesse algo no silêncio. Mas nada parece mudar. Você olha para o céu e pergunta: Deus, até quando? Será que o Senhor ainda me ouve? Será que o Senhor ainda se importa comigo? E é nesse cenário que muitos desistem. É nessa hora que o inimigo sussurra que você está sozinho. Mas hoje o céu se moveu só por você. Sim, essa palavra não chegou por acaso. Foi Deus quem marcou esse momento. Ele te viu no quarto fechado, chorando sem ninguém saber. Ele te viu andando com um sorriso no rosto e uma alma gritando por dentro. Ele conhece as batalhas que ninguém vê. E hoje Ele está dizendo: Filho, eu vou te levantar do pó. Eu ainda sou o Deus que ressuscita promessas. O que eu te falei não foi em vão. O que eu te prometi não expirou. Ainda que você esteja sem forças, eu sou a sua força. Ainda que esteja no chão, eu sou aquele que te levanta. Sabe esse deserto que parece não ter fim? É nele que Deus está te formando. É nesse lugar seco que Ele está construindo raízes profundas. Porque o que Ele vai fazer na sua vida não será pequeno. Será tão grande, que todos que te viram chorar verão você sorrir. Todos que te abandonaram verão Deus te honrar. Você vai viver a promessa. Vai viver o cumprimento daquilo que parecia impossível. E quando isso acontecer, você vai entender que esse tempo de dor teve um propósito. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada noite em silêncio, cada oração que você achou que Ele ignorou. Tudo isso está sendo usado por Ele para te alinhar com o destino que foi escrito antes mesmo de você nascer. Ele não te esqueceu. Ele não desistiu de você. Mesmo que todos tenham virado as costas, Deus ficou. E hoje, Ele diz: levanta. Sacode o pó. Ainda há vida dentro de você. Ainda há promessas por se cumprir. Ainda há um mover de glória prestes a acontecer. Você não chegou até aqui para morrer no meio do caminho. Você vai continuar. Vai levantar. Vai vencer. Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos. Perdeu a saúde. Perdeu o sustento. E ainda ouviu da esposa: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas mesmo assim, ele não perdeu a fé. Mesmo em meio à tragédia, à dor insuportável, à incompreensão humana, ele se manteve de pé em espírito, mesmo estando em cinzas por fora. Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras não saíram de alguém que vivia no conforto. Elas vieram de alguém que havia sido esmagado pelas circunstâncias. E mesmo assim escolheu continuar adorando. Sabe por quê? Porque Jó entendeu uma verdade eterna. A nossa fé não está nas coisas que Deus dá, mas em quem Deus é. A fé verdadeira permanece mesmo quando o céu está em silêncio. Mesmo quando a bênção não vem. Mesmo quando a resposta atrasa. Mesmo quando tudo desaba. Talvez hoje você se sinta como Jó. Você olha ao redor e não encontra mais nada. O que antes era segurança agora é incerteza. O que antes era sonho, agora é entulho. O que antes era fé, hoje está tremendo, quase se apagando. Mas deixa eu te dizer algo que o céu está gritando por você. Deus não te esqueceu. Ele está no silêncio. Ele está na dor. Ele está nesse deserto. Deus escreve as maiores histórias a partir de corações quebrados. Foi no vale que Davi escreveu os salmos mais profundos. Foi no exílio que Daniel viu os céus se abrirem. Foi na prisão que José entendeu o propósito. Foi no Getsemane que Jesus chorou sangue, e mesmo assim disse: seja feita a tua vontade. Você acha que essa dor é o fim, mas ela é só o começo. Essa fase não vai te enterrar, vai te moldar.
vai te transformar em alguém que conhece Deus não de ouvir falar, mas de andar com Ele no meio da dor. Deus está preparando algo maior. Essa perda vai abrir espaço para algo eterno. Esse deserto vai gerar raízes. Essa dor vai dar frutos. E quando tudo terminar, você não apenas terá restaurado o que perdeu. Você terá se tornado alguém totalmente diferente, alguém mais forte, mais profundo, mais cheio da glória de Deus. Assim como Jó, você vai poder dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, não desista. Não se entregue. Não abandone a fé. Deus ainda está escrevendo sua história e a parte mais linda ainda não foi contada. A dor mais difícil não é aquela que sangra por fora. É a que grita por dentro. É aquela que ninguém vê, ninguém entende, ninguém escuta. É a dor de deitar no travesseiro com o coração pesado, molhado pelas lágrimas que você tentou esconder de todos. É a dor de estar cercado de pessoas, e ainda assim se sentir sozinho. Você ora, e parece que o céu está fechado. Você clama, mas só escuta o eco do seu próprio desespero. Você canta, mas sente que sua voz não passa do teto. E aí vem o pensamento: será que Deus me abandonou? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que a promessa que um dia aqueceu meu coração, morreu? Mas escute com atenção. O silêncio de Deus não é rejeição. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é processo. É nesse silêncio que Ele está moldando sua alma. É nesse silêncio que Ele está te ensinando a depender, não do que sente, mas do que crê. Ele está te curando onde ninguém pode tocar. Está trabalhando em áreas tão profundas que só o silêncio pode alcançar. Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Sim, Ele está perto. Mesmo quando parece longe. Mesmo quando o céu está em silêncio, o trono ainda está ocupado. Lembre-se de Jesus. Diante de Pilatos, ele ficou em silêncio. Poderia ter falado, argumentado, feito milagres. Mas escolheu o silêncio, porque o silêncio fazia parte do plano. O silêncio não era fraqueza. Era obediência. Não era derrota. Era sacrifício. Não era abandono. Era propósito. Da mesma forma, Deus está escrevendo um plano com a tua vida. E há capítulos que são silenciosos. Mas eles também fazem parte da promessa. Enquanto você sofre, Deus está moldando sua fé. Enquanto você espera, Deus está fortalecendo sua estrutura. Enquanto você se sente quebrado, Deus está te preparando para voar. Porque quem passa pelo silêncio e não desiste, é levantado com autoridade, é restaurado com glória, é renovado com poder. Você não será conhecido pela sua dor, mas pelo que Deus vai fazer com você depois da dor. Então, permaneça. Mesmo sem respostas. Mesmo sem sentir. Mesmo sem entender. Porque no final dessa jornada silenciosa, você vai olhar para trás e dizer: foi no silêncio que Ele mais trabalhou. Foi no escuro que Ele mais me moldou. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, mas isso não significava derrota. Era parte do plano eterno. Sim, Jesus ficou em silêncio. O Rei dos Reis, calado. O Verbo que criou o universo, escolheu não dizer uma palavra. Diante da injustiça, Ele se calou. Diante da humilhação, Ele não respondeu. Diante da acusação, Ele não se defendeu. Mas por quê? Porque o silêncio de Cristo naquele momento não era fraqueza, era soberania. Era o cumprimento de Isaías 53:7, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Ele sabia que cada segundo em silêncio estava pavimentando o caminho da cruz. E cada passo em direção à cruz era um passo em direção à sua vitória, à nossa salvação. E da mesma forma, você também está vivendo um silêncio que tem propósito. Deus não está em silêncio porque te esqueceu.
Ele está em silêncio porque está preparando algo eterno. Você não está sendo ignorado, está sendo moldado. Não está sendo punido, está sendo refinado. Não está sendo rejeitado, está sendo preparado. Lembre-se: antes da ressurreição, veio o silêncio do sábado. Antes da glória, veio a dor do Getsêmani. Antes do trono, veio a cruz. É por isso que hoje Deus te diz: confie mesmo quando não ouvir. Espere mesmo quando não enxergar. Adore mesmo sem sentir. Porque eu estou trabalhando no escuro da tua história. O silêncio de Deus é solo sagrado. É onde Ele trata o que ninguém vê. É onde Ele quebra o orgulho, fortalece a fé e revela a essência. Talvez você ache que está esquecido. Mas Deus está nos bastidores, escrevendo um capítulo que vai fazer tudo isso valer a pena. E quando esse silêncio terminar, você não será mais o mesmo. Você será como ouro refinado. Ferido, mas curado. Quebrado, mas cheio da glória. Porque o silêncio de Deus não é o fim da história. É o intervalo antes da manifestação. O tempo de se arrastar está chegando ao fim. A estação do luto está sendo encerrada. Você que passou noites em claro, lutando contra pensamentos que ninguém conhece. Você que se calou para o mundo, mas por dentro gritava por socorro. Hoje o céu se moveu. Deus está abrindo os céus e te chamando de volta à vida. Ele está quebrando correntes que te prenderam por tanto tempo. Cadeias emocionais, traumas do passado, frustrações profundas estão sendo tocadas agora. Ouça a voz dele ecoando dentro da sua alma. Levanta-te. Porque ainda há um caminho. Ainda há promessas. Ainda há propósito. Você pensou que tinha acabado. Mas Deus ainda está escrevendo. Você achou que era o fim. Mas foi só uma vírgula no meio da história. Salmo 1, 3, 7, 8 diz: Ele levanta do pó necessitado e do monturo ergue o pobre, para o fazer assentar com os príncipes do seu povo. Olhe bem para isso. O mesmo Deus que permite a queda, é o Deus que prepara a elevação. O mesmo Deus que te viu no chão, é o que estende a mão para te colocar em lugares altos. Você caiu? Tudo bem. Ele não te abandonou. Ele não pisa em feridos, ele os cura. Ele não rejeita o quebrado, ele o reconstrói. Essa palavra não chegou até você por acaso. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi Deus. Foi Ele que te conduziu até esse vídeo. Foi Ele que te guiou com silêncio, com lágrimas e até com dor, para esse exato momento. Porque hoje Ele quer te erguer. Não apenas te consolar. Não apenas te levantar. Mas te reposicionar. Você não foi criado para viver no chão. Não foi chamado para rastejar entre os escombros das suas quedas. Você foi chamado para andar com Ele, viver com propósito, caminhar com destino. Levanta-te. Não com suas forças, mas com as dele. Não pelo que sente, mas pelo que crê. Não porque tudo mudou, mas porque Deus não muda. Você ainda vai ver o que Deus vai fazer com os pedaços da sua história. Ele vai construir algo tão lindo, que até o inferno vai reconhecer que foi Deus. E tudo começa agora. Levanta-te. O céu está te chamando de volta à vida. Essa palavra não chegou até você por acaso. Foi Deus quem te trouxe até aqui. Porque Ele quer te erguer do chão onde você caiu. Você pode até achar que caiu por fraqueza. Mas Deus viu a queda como parte da construção. Ele não te trouxe até aqui para te condenar, mas para te restaurar. Essa palavra é um sopro de vida sobre um coração que já estava cansado de lutar. Você chegou até aqui pensando em parar. Mas Deus está dizendo: esse não é o fim. Esse é o recomeço. Quantas vezes você já se culpou por cair? Quantas vezes acreditou que Deus tinha desistido de você? Mas Ele nunca saiu do teu lado. Mesmo quando você soltou a mão dele, Ele continuou segurando você. Essa mensagem chegou como resposta para orações que você já nem fazia mais em voz alta.
Porque a alma já estava fraca. Porque o coração já não sabia como pedir. Mas Deus, que conhece os gemidos da alma, te visitou. E Ele está dizendo: eu te vi no chão, mas também vejo onde vou te colocar. Você não foi feito para viver entre cinzas, mas para andar entre promessas. Lembra de Davi? Um pastor de ovelhas, esquecido, ignorado, rejeitado. Mas quando Deus decidiu agir, nem o rei conseguiu impedir. Davi foi tirado do campo, para o trono. Lembra de José? Traído, vendido, preso injustamente. Mas nada impediu o cumprimento do sonho que Deus havia plantado nele. E agora é com você. Deus está escrevendo uma história de recomeço sobre as tuas cinzas. O que parecia morte, vai gerar vida. O que parecia fim, vai dar início a um testemunho que ninguém poderá apagar. Você foi trazido até aqui, não para assistir uma palavra, mas para ser alcançado por ela. Essa não é apenas uma mensagem, é um chamado. Deus está estendendo a mão e dizendo: filho, filha, volta a caminhar. Porque eu ainda tenho promessas que os teus olhos não viram e planos que teu coração nem sonhou. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está passando por um vale. E se inscreva no canal, porque toda semana Deus vai continuar falando com você.